Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e na aula passada eu deixei um exercício para que vocês tentassem resolvê-lo. Vocês conseguiram? Bem, vamos lembrar qual era o exercício. Nele foram dados os vetores u de coordenada -1, 1 e o vetor v de coordenada 1, 1. Nós já marcamos, desenhamos ambos aqui no nosso plano cartesiano. E nós queremos calcular, primeiramente, o determinante entre U e V. Bem, então vamos observar aqui que U e V, nesta ordem, estão no sentido horário. Então, o determinante entre eles vai ser o produto da área do paralelogramo por eles formado por -1. Então, se a gente observar tanto o U quanto o V, eles são diagonais dos quadrados de lado 1 que nós temos aqui no primeiro e no segundo quadrante. Ou seja, eles têm o mesmo comprimento, o mesmo módulo, né? Que vai ser igual à raiz quadrada de 2. Além disso, cada um deles forma com o eixo das ordenadas um ângulo de 45 graus, sendo, então, ambos ortogonais entre si. Então, na verdade, o paralelogramo formado entre eles é um quadrado de lado raiz quadrada de 2. Assim, o determinante entre eles vai ser igual a -1, já que estão em sentido horário, vezes a área do quadrado de lado raiz quadrada de 2. Ou seja, esse determinante vai ser igual a -2. Bem, nós queremos ainda calcular o determinante entre o vetor U e o vetor -2U mais V. Bem, para determinar esse vetor no plano cartesiano, eu vou pensar no paralelogramo formado pelos vetores -2U e V. Esse vetor, soma, é a diagonal desse paralelogramo. Então, aqui, se nós temos o vetor U aqui, o vetor -2U vai ter a mesma direção, mas o sentido oposto. Além disso, o módulo dele é o dobro do módulo do vetor U. Então, vou marcá-lo aqui sobre a reta suporte do vetor U. Esse vetor em laranja é o vetor -2U. Vetor -2U, vetor V. Vou pensar no paralelogramo formado por eles. Marcado aqui também laranja. E aí, -2U mais V vai ser exatamente a diagonal desse paralelogramo, que eu vou fazer aqui em rosa. Encontramos o vetor -2U mais V. Bem, o que nós queremos é calcular o determinante entre o U e ele, ok? Então, vou pegar aqui o vetor U, vou reforçá-lo também no rosa. E nós precisamos pensar no paralelogramo formado por eles.
Então, se a gente pensar aqui, ó, num segmento paralelo ao vetor U, nós teremos esse segmento que eu estou marcando também em rosa, que vai ter um extremo sobre o eixo X. E aqui, finalmente, o quarto lado para fechar esse paralelogramo, né? Então, conseguimos aqui representar o paralelogramo formado entre U e menos 2U mais V. Primeira coisa que a gente precisa observar é que esses dois vetores, nesta ordem, estão no sentido horário. Então, o determinante entre eles, nesta ordem, vai ser a área desse paralelogramo multiplicado por menos 1. Bem, outra coisa que a gente pode observar é que se eu olhar para o eixo X, esse segmento que eu vou marcar aqui em azul, sobre o eixo X, ele seria uma diagonal do nosso paralelogramo, correto? E ele divide o nosso paralelogramo em dois triângulos, que têm a mesma base e a mesma altura. Então, eu posso fazer a área do paralelogramo como 2 vezes a área desses triângulos, ok? Bem, então, o determinante entre U e menos 2U mais V vai ser menos 1 vezes, já que eu vou fazer pela área do triângulo, 2 vezes a área de um triângulo que tem base 2 e altura 1. Só que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, eu posso cancelar aqui e nós chegamos que o valor desse determinante é igual a menos 2. Que também é o valor do determinante entre U e V. Então, o determinante entre U e menos 2U mais V, ele é igual, neste exemplo, ao determinante entre U e V. Então, observa que aqui eu só tinha o vetor U e V, aqui eu mantive o primeiro vetor, o vetor U, e o segundo vetor, ele é um múltiplo do U mais o V. Mesmo assim, os determinantes são iguais. Bem, isso também aconteceu no exemplo anterior. Mas será que isso está valendo para qualquer múltiplo do vetor U? Ou seja, se eu multiplicar U por um K real, será que vale para todo K? E mais, nós vimos que vale em 2 exemplos. Será que vai valer também para quaisquer vetores do plano cartesiano? Bem, nós temos uma conjectura. Resta saber se ela é verdadeira ou não. Então, para isso, nós precisamos demonstrá-la, que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Até lá!